quem se deu melhor nesse sorteio dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil, na teoria, o Fortaleza. Mas eu vou explicar para vocês porque na teoria. Porque até chegar essa partida contra o Retrô, o Fortaleza tem um caminho daqueles bem sinuoso, viu? Enquanto isso, claro que Ceará e Maracanã pegaram duas pedreiras pela frente. Vamos falar sobre esses duelos da terceira fase da Copa do Brasil para os times cearenses? É isso, meus amigos, deixa seu joinha, deixa sua curtida, deixa seu like, que ajuda demais aqui o canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, me ajude aqui a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E não esquece de clicar no sininho para receber as notificações. Vamos lá, meus amigos, vamos explicar aqui um pouquinho. Primeiro eu vou explicar como é que foi, né, o sorteio. Fortaleza e Retrô, Ceará e Palmeiras, Maracanã Internacional. Fortaleza e Retrô, primeiro jogo em Pernambuco, segundo jogo aqui na Arena Castelão. Ceará, primeiro jogo aqui na Arena Castelão, jogo de volta lá em São Paulo, no Allianz Parque. Maracanã Internacional, primeiro jogo lá em Porto Alegre, jogo de volta aqui provavelmente no estádio Presidente Vargas ou lá no Domingão em Horizonte, onde o Maracanã venceu, né, e se classificou contra o Ferroviário e a equipe do Ceilândia. Os jogos estão programados, jogos de ida para a semana do dia 30 de abril, e os jogos de volta somente para dia 21 de maio, semana do dia 21 de maio. Lembrando sempre, quem se classificar para as oitavas de final vai receber mais de 3 milhões e 600 mil reais. É uma boa grana, viu, meus amigos? Mas vamos lá, vamos falar agora do duelo do Fortaleza. Olha, meus amigos, na teoria, sem dúvida alguma, Fortaleza pegou o adversário, não vou dizer mais fraco, né? Mas entre os dois adversários dos times cearenses, Palmeiras e Inter, não tem nem o que contestar, né? É um adversário não. Até porque o Retrô é um time de Série C, tá na Série C do Brasileiro, mas foi vice-campeão estadual, né? Perdeu para o Sport nos pênaltis, né? Ganhou do Sport na Ilha do Retiro e acabou perdendo nos pênaltis, foi vice-campeão. E ano passado pegou o próprio Fortaleza, né, na segunda fase, quem se lembra, 0-0 no tempo normal e o Fortaleza só se classificou nos pênaltis. Mas olha só o caminho do Fortaleza até enfrentar o Retrô lá em Pernambuco na semana do dia 30 de abril. Fortaleza joga nessa quinta-feira contra a equipe do Colo-Colo pela Libertadores e precisa de um bom resultado, um empate ou uma vitória, claro que seria espetacular. Depois volta no domingo, enfrenta a equipe do Internacional na Arena Castelão. Aí sai para pegar o Vitória na quarta-feira, depois volta para pegar o Palmeiras na Arena Castelão, e aí sai para pegar, sabe quem, meus amigos? O Bucaramanga, lá na Colômbia. Aí pega o Bucaramanga, lá na Colômbia, volta para pegar o Sport Recife, e depois do Sport Recife, lá em Recife, tá bom? Depois do Sport, pega a equipe do Retrô. Puxado, viu? Bem puxado. E detalhe, depois do Retrô, pega sabe quem? O São Paulo fora de casa. São 4 partidas consecutivas fora de casa. Bucaramanga, Sport, Bucaramanga na Colômbia, o Sport em Recife, a equipe do Retrô também em Recife, provavelmente, na Arena Pernambuco, e o São Paulo fora de casa pelo Brasileirão. Puxado, viu, meus amigos? Puxadíssimo, puxadíssimo. Então, assim, Fortaleza, o adversário é, mas daqui para lá tem que estar. E isso não estou contando os jogos contra o Palmeiras na Arena Castelão, contra a equipe do Vitória lá no Barradão, contra o Inter aqui no Castelão e amanhã, nessa quinta-feira, contra o Colo-Colo. Ou seja, é uma sequência muito, muito pesada e difícil para a equipe tricolor. Já o Ceará, se não bastasse, né, toda a caminhada até lá, por exemplo, o Ceará pega o Juventude fora de casa, volta, pega na terça-feira o Vasco, sai para pegar o Bahia lá na Fonte Nova, volta para pegar o São Paulo no Castelão e pega o Palmeiras na semana do dia 30 de abril na Arena Castelão. Esse é o panorama da equipe do Ceará contra o Palmeiras. E assim, o Palmeiras é muito difícil, é um adversário muito forte, contestável, não tem nem o que você falar sobre isso, em todos os aspectos, independente se está em crise ou não está, e não está nesse momento, apesar de que, é claro, existe toda essa polêmica envolvendo a arbitragem, o que aconteceu lá contra a equipe do Sport, que foi um escândalo, não tem nem o que contestar, não foi pênalti. Aquilo já tinha acontecido no Paulistão, né, no gol da classificação para a final contra o São Paulo, lá no Allianz Parque, foi um negócio surreal aquele pênalti, mas enfim, isso é indiscutível, a gente sabe. Já tinha ganho do Fortaleza, né, também com a ajuda da arbitragem, né, acho que foi 2023. Mas enfim, meus amigos, eu acho que o mais importante é o Ceará se concentrar no campo. O Ceará tem uma boa equipe e, obviamente, muito bem treinado pelo Condé. Então, tem uma expectativa boa que é possível sim conquistar uma classificação.
Que vai ser difícil? Óbvio que vai ser difícil. Mas não é nada do outro mundo. O Ceará já demonstrou em outras competições, em outras edições da Copa do Brasil, que é possível sim. Inclusive contra o próprio Palmeiras, decidindo lá no Palestra Itália, em 94, quando empatou de 1-1, gol do Jaime, com o Chico defendendo um pênalti. Um negócio histórico, épico, e quando foi na última caminhada para conquistar tão sonhado, assim, o vice-campeonato, que pra gente sabe, né? Teve todo aquele escândalo lá do Oscar Roberto Godoy, que não deu pênalti em cima do Sérgio Alves. Mas a gente sabe que é possível. É difícil? Muito, muito, muito difícil, sem dúvida. Dos adversários, para mim, mais difíceis desses confrontos para o Ceará seria Flamengo, Palmeiras e Internacional. E acabou pegando o Palmeiras. Já o Maracanã, muito difícil. Esse sim, aí seria um grande, um espetacular zebra sem tamanho o Maracanã eliminar o Internacional. Não é impossível, eu sei, mas seria muito, mas muito difícil. Primeiro jogo lá em Porto Alegre, né? O Maracanã está disputando a Série D. E para quem não sabe, a Série D sequer ainda foi anunciada, porque a CBF está esperando os laudos de vários clubes que ainda estão sem laudos para os estádios. É uma brincadeira, né, meu amigo? Meu Deus do céu. Enfim, a Série D foi adiada uma semana, era para começar nesse final de semana, só deve começar no outro, se realmente começar. Então, vamos esperar para ver o que é que vai dar sobre isso. E o Internacional é um timaço também, estilo Palmeiras, estilo não como o Flamengo, eu acho que o Flamengo está em outro patamar, está aqui nessa primeira prateleira e depois vem Palmeiras, vem Internacional, Atlético Mineiro, que são times que eu acho que estão lá em cima mesmo, estão muito bem. Então assim, é muito difícil para a equipe, sem dúvida alguma, para a equipe do Maracanã. E por Fortaleza, como eu disse, né, eu acho que é difícil até a chegada do Retrô, né, o jogo lá, mas depois tem um jogo de volta. Eu acho que isso é que é importante por Fortaleza, né? Esse jogo de volta em casa, eu acho que você pode jogar lá de uma forma até defensiva, reativa, né, como a turma fala, buscar um empatezinho não é nada demais, não tem essa conversa não, meus amigos. Na situação que tá olhando agora, né? Não imaginando daqui para lá, pode estar uma fase espetacular o Fortaleza, não, mas eu acho que olhando a partir desse momento, jogar lá atrás, recuado para pegar um empate e voltar aqui e decidir a vaga na Arena Castelão. É isso, meus amigos. A CBF ainda vai detalhar bem direitinho a tabela, né? Com as datas, horários, locais e quem vai transmitir. Assim que sair, eu coloco aqui no nosso blog aqui para você acompanhar e peço mais uma vez para você deixar seu joinha, sua curtida e seu like, que fortalece mais aqui o canal. E não se esquece de se inscrever no canal. A gente está pertinho dos 35 mil. Me ajude aí, fortaleça aqui o canal. Grande abraço, turma, e até a próxima.